Olá, amigos do Viva Santo André, boa noite. Como nós anunciamos essa semana aí, nós temos hoje um bate-papo muito interessante aqui. Nós temos aqui um debate, não é bem um debate, né? É uma conversa aqui entre algumas pessoas que são de correntes ideológicas diferentes na cidade, que têm pensamentos políticos diferentes. E como o Viva tem essa proposta, o Viva Santo André tem essa proposta de pensar a cidade, todos nós pensamos na cidade. Eu quero agradecer você que sempre está a audiência aí para o Viva Santo André, que entende que o Viva Santo André chama a cidade para um novo olhar. Eu quero apresentar a bancada aqui hoje, que está super especial aqui. À minha direita aqui, o professor Chicão. Boa noite, professor Chicão. Tudo bem? Boa noite. E saudar a iniciativa democrática. O professor Chicão é professor de geografia, é militante no partido político na cidade, né? Não é isso? Do PSOL, não é isso, professor Chicão? E ele sempre está ativo nas redes sociais aí, né? Debatendo a cidade também. Também que do meu lado direito, né? São de esquerda, mas eu estou do meu lado direito aqui. Nós temos aqui o Walter Dias Ribeiro, que é ribeiro como eu, mas não é meu parente. O Walter é empresário, também é uma pessoa conhecida no meio das mídias sociais aí por debater, tem um viés de esquerda, não é isso? Seu boa noite para o nosso público aqui do Viva Santo André, Walter. Boa noite a todos. Agradeço ao Então vamos lá, continuando a apresentar aqui, o Márcio Colombo é diretor do Instituto Viva Santo André, empresário também do ramo de imóveis aqui na cidade. Seu boa noite, Márcio, para os nossos telespectadores. Para o pessoal do Face que está online, para o pessoal do Face que vai assistir novamente, eu agradeço ao cidadão de Santo André, a creche, passos religiosos, religiosos, saúde do Chicão, do Walter. Obrigado. E completando aqui nossa bancada aqui, o Franklin, que também tem uma experiência muito grande na área política, já foi secretário de governo, de administração, não é isso? Franklin, se apresente aí, é diretor do Instituto Viva Santo André também. Dá um alô aí para os nossos internautas, amigos aí. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui no debate com o professor Chicão, Walter, nosso amigo Walter, a convite do André. Quero, de alguma maneira, muito humildemente, colaborar, contribuir com esse debate. Sou da área financeira, do mercado financeiro, como todo mundo sabe. Se alguém precisar investir no Brasil e no exterior, procure a BN Brasil Investment. Jabá aqui no nosso debate. Eu tenho aqui à minha esquerda também o Fernando Araújo. O Fernando é diretor do Instituto Viva Santo André também. E vai estar fazendo, nos auxiliando aí, vai filtrar algumas perguntas. Você pode mandar as perguntas aí direcionadas ao Franklin, ao Márcio Colombo, ao Walter Dias Ribeiro e ao Chicão também, tá? A tua participação é importantíssima pra gente. E peço também que vocês compartilhem com seus amigos aí esse debate que é importante para ajudar a construir uma cidade melhor. Dá sua boa noite também aqui, Fernando. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar nesse debate. Um tema muito importante, que é a educação. Educação é a base de todos. E vamos aí, né? Dizem que vai ser polêmico. Aguardemos. Então vamos lá. Eu gostaria de começar agora aqui. Não tem sorteio, não tem nada aqui. É vocês fazerem uma consideração, a primeira impressão já sobre esse projeto. Hoje é muito discutido na cidade, que é a implantação de creches nos templos religiosos. Professor Chicão, qual a sua primeira impressão? O que você queria começar falando a respeito desse projeto aqui? Você vai provocando e nós vamos aí colocando as questões que foram sendo colocadas, porque aqui é de uma forma muito espontânea, tá? Não tem nada combinado. Silvio Ravim, boa noite. Silvio Ravim, boa noite. Camila Caterina também está nos dando audiência aí. Muito obrigado. Professor Chicão, qual a sua impressão inicial sobre o projeto? Bom, eu olhei esse projeto muito à luz de um importante documento que em 2015 foi discutido, que é o Plano Municipal de Educação, o PME, que deu toda uma polêmica à época por uma
por um outro debate que aqui não vem depois a calhar, e eu percebi que o projeto ele destoa bastante do que está previsto no PME. O PME, em sua meta de número 1, que diz respeito a ampliar a vaga em no mínimo 50% para crianças de até 3 anos de idade, ele tem pelo menos uns 3 artigos, umas 3 estratégias, que é a 1.2, 1.4 e 1.9, que poderiam ser mobilizadas para resolver esse problema. Eu cito, só a título de introdução, a meta de número 1.3, que diz respeito à aplicação dos recursos referentes ao Programa Nacional de Construção e Reestruturação de Escolas, do Programa Pro Infância do Governo Federal. Esse programa, em 2015, ele trouxe em investimentos para a educação infantil 10 bilhões. E as prefeituras podem se inscrever nesse programa para obter os recursos necessários para a realização das creches. Então eu acho que o projeto do vereador André Scarpino começa por aí. Ele cita no documento a LDB, ele cita a Constituição brasileira, mas ele não cita o documento mais importante para o âmbito do projeto, que é o Plano Municipal de Educação. No contexto técnico, né, o professor Chicão coloca aí as suas primeiras impressões sobre o projeto do vereador André Scarpino, que teve aqui semana passada falando do projeto aí. E a gente vai alternar aqui. Franklin. A situação nós estamos em São Paulo, uma demanda estimada, oficial, não tem ativa, perto de 10 mil demandam vagas em creche. Um aspecto relevante. O segundo aspecto é que a atual administração, a anterior, ela herdou problema. Um agravante. A arrecadação caiu, o sistema está completamente o prefeito está tendo várias frentes, quer pagar em várias frentes. Trânsito, então, enfim. O prefeito está se debruçando, está problemas mais prementes. Eu acho que a iniciativa do vereador vem atender a essa demanda que ela é extrema urgência. Então, eu concordo com você. O projeto pode ser aprovado, é crescido ao projeto referências dessa, mas me parece que é um tema pendente, mas que é a questão emergencial urgente de colocar essas milhares de crianças. Então acho que é louvável o projeto, depois destacando os... Vamos lá. Então, dentro desse contexto, Chicão, que o nosso amigo Franklin coloca, a situação de crise econômica no país e a necessidade dessas urgências, vou colocar essa pergunta aqui para o Walter. Considerações ainda? Puxa vida, estão te limando aqui. Desculpa, Walter, mas ele já vai fazer. Já vamos aproveitar que aqui é assim tudo espontâneo mesmo, né? A gente não é profissional de mídia, então a gente quer colaborar, mas estão aprendendo bastante. Você vai fazer suas considerações e já vai nessa pergunta aí. O vereador, quando esteve aqui, o André Scarpino, ele falava assim, a respeito de que seriam escolhidas instituições que já tinham uma certa experiência, uma certa vocação, foi a palavra que ele usou, vocação para isso aí. Isso não reduziria custos no momento crucial, onde um orçamento que foi apresentado ano passado para cá não é real, não é isso? É o que consta as informações aí. Há queda de arrecadação, inclusive, e tudo mais. Faça suas considerações iniciais, Walter, e me responda essa pergunta, de que se isso não geraria economia por usar a estrutura dessas entidades religiosas. Inclusive, ele até citou que existem já algumas entidades na cidade, né,
que já fazem esse trabalho e tem subvenção da prefeitura. Boa noite, Walter, desculpa aí ter passado aí, direto aí, suas considerações e, por favor, já fique em cima desse tema aí. Legal. Acho que a gente pode responder essa pergunta com algumas coisas, com alguns pontos interessantes que a gente tem verificado aí no dia a dia, né? Que, por exemplo, a gente vê todo dia comercial na TV dizendo que o Temer vai investir 190 bilhões de reais na educação. Isso é o ponto que isso está na TV. Então, se está na TV, todo mundo acho que vai acabar entendendo como uma verdade. Se ele vai aplicar esse valor, porque numa cidade que é um diamante como Santo André, você não tem, por exemplo, 20, 30 milhões para suprir essa demanda? Porque esse tema, André, me preocupa bastante. Principalmente no tocante de que no projeto do vereador não diz quem são essas entidades. Eu não sei quem são, não especifica, porque aqui diz, o vereador, né, ele disse que para a gente realmente ler o projeto de lei e tudo. Eu li, reli, fiz uma análise crítica do documento e a gente acaba encontrando diversas falhas. Não vai dar aqui em 50 minutos para a gente poder explanar tudo. Eu acho que é uma questão de que realmente tem que ter um debate amplo, como foi no PME de Santo André de 2015. Então, assim, você vê que redução de custo, a gente não sabe avaliar isso, porque a gente não sabe nem quem são essas entidades, onde estão localizados esses templos e quais são essas melhorias que têm que ser feitas nesses lugares para poder agregar a esse projeto. A gente não sabe quanto que vai custar, se vai ser 1 milhão, 2 para você pegar um determinado lugar e transformar ele num lugar decente para receber as crianças. Você não sabe, por exemplo. Você tem, por exemplo, algumas igrejas que tem até sala de aula pronta, por exemplo, mas a intenção ali é de colocar alunos para ser catequizados. É uma discussão um pouco diferente. Como é que a gente vai trabalhar? Como é que o vereador vai trabalhar isso? Só ficar no fio do bigode, igual na semana passada durante a live, que ele comentou que não vai ter interferência. Mas é uma coisa que... como eu posso explicar? É uma coisa que acaba não ficando no controle do governo. A gente sabe que essas comunidades são formadas por diversas pessoas. Acontece uma série de incidentes, de conversa, diz que me diz, entidade quer ser maior do que a outra. Só para dar um exemplo, agora para finalizar um pouco o meu raciocínio e depois a gente caminha para outra coisa, para não tomar o tempo de todo mundo. O bairro que eu moro, um quadrante ali de 2 km quadrados, tem pelo menos 13, 14 igrejas ali, pelo menos umas 10 neopentecostais ali que não se falam. Não conversam uma com a outra. E nenhuma delas tem um projeto ali de filantropia ou coisa parecida. Então eu vejo esse tipo de projeto, esse documento, com muita... Não posso falar, com muita desconfiança. Porque eu entendo que acaba sendo para favorecer um determinado grupo e os outros que vão ter que talvez tentar se encaixar para poder se adequar, mas eu não acho que esse seja o momento. Eu acho que talvez o prefeito aqui de Santo André foi eleito para poder correr atrás desses recursos, conversar lá em Brasília, conversar com o Temer. Se está sendo anunciado na TV que tem 190 bilhões aí disponíveis para investir na educação, eu acho que a gente tem que começar a caçar esse dinheiro aí. Quero mandar uma boa noite para o Benedito Rosa, boa noite. Rei Ribeiro, que também faz parte do nosso time aí do Viva Santo André, obrigado pelas dicas aí, tá? Tá tudo certo aí, tá chegando o som, melhorou aí, a gente tá trabalhando a parte técnica aqui. Vai fazendo seus comentários aí também, o Silvio Ravi já mandei um abraço, vai mandando seus abraços, suas perguntas aí e tal. O Márcio Colombo vai dar suas considerações iniciais agora. E você consegue fazer um apanhado do que foi dito aqui, Márcio, e fazer um comentário em cima disso aí? Bom, boa noite novamente, né? Primeiro, gostaria de ressaltar os comentários do Walter com relação ao prefeito buscar recursos. E deve buscar mesmo, é o papel do prefeito. Se a cidade está tão endividada, a cidade está com uma dificuldade imensa, há cerca de 3 bilhões em dívidas que devem ser pagas pelo menos 1,7 bilhão nos próximos 4 anos, sendo que o orçamento da cidade anual nem atinge isso, não atingiu. É uma dificuldade imensa. A solução qual é? Buscar recursos federais. E, se eu salvo engano, no dia 21 de março, ele fez uma live direto de Brasília, onde ele ressaltou que ele conseguiu recursos e um comprometimento do Ministério da Educação
para concluir mais 10 creches aqui na cidade de Santo André até o final do mandato dele. Então, parcialmente, ele já vem fazendo isso. Dou até meus parabéns ao prefeito Paulo Serra, dou meus parabéns à equipe de governo que está se esforçando para colocar a cidade com tantas dificuldades nos trilhos que devem tomar, que é o trilho do crescimento e investimento na educação muito bem-vindo. Além das creches, ele mencionou também, se eu não me engano, a questão do céu do Ana Maria, que está parado. Então, tem alguns outros recursos para educação que está sendo colocados aí pela prefeitura e faz muito bem o prefeito, baseado... E tem que buscar mais, não pode parar, tem que buscar muito, porque a cidade de Santo André é muito grande e tem que receber o retorno de Brasília. Mas, referente a tudo que foi falado aqui, eu concordo com todos, a observação técnica que já existe um planejamento municipal que deve ser respeitado, em nível municipal, estadual e federal, tem que ter um alinhamento. E eu tenho informações que a Secretaria de Educação atual está trabalhando exatamente nesse alinhamento do plano de educação municipal junto com o Estado e nível federal, para que consiga ter algo que não destoe das soluções aplicadas pelo Brasil, o que é correto. Dentro desse projeto, na minha concepção, minhas considerações, o vereador Scarpino, ele está acertando muito politicamente quando ele está chamando essa causa para discussão na cidade. Nós temos esse recurso que eu acabei de falar para a construção de 10 creches. 10 creches não atende a necessidade citada pelo Franklin de 10 mil pessoas esperando por vaga e oportunidade de ser acolhido. Então, o que eu defendo? Eu acho que esse projeto me chama a atenção por isso, na questão conceitual. Uma das soluções que as cidades, que os estados devem buscar é cada vez mais buscar a solução na própria sociedade. Através da própria iniciativa privada, a gente ter as soluções para a sociedade como um todo. Então, quando você está abrindo um espaço para uma parceria público-privada, onde recursos do município, recursos do Estado, vai ser aplicado em uma empresa consolidada, uma ONG, para prestar um serviço de volta para a sociedade, isso é benéfico e é muito mais dinâmico e com certeza consegue atender com muito mais capacidade em termos de pessoas. Então, esse é o ponto positivo. Algumas ressalvas nas questões de números, o Franklin vai comentar um pouco mais sobre isso, mas tem alguns detalhes que a gente não conseguiu compreender por falta de detalhamento no próprio projeto. Como é um projeto de lei, eu acredito que ele ainda é passível... Não, estou dizendo do projeto do André Scarpino. Como é um projeto de lei, ainda ele está passível de emendas. Uma emenda já foi até colocada, não sei se os senhores observaram, mas eles inicialmente tinham limitado a abertura de espaços em espaços religiosos. Agora tem só mais uma observação. Eles colocaram também abertura para associações, o que expandiu aí o tipo de pessoas interessadas da iniciativa privada a participarem do programa. Ainda bem que eu deixei ele fazer por último, né? Mas obrigado, Márcio, pelas suas colocações aí. Chicão, eu quero saber a tua impressão do projeto. Vamos deixar bem claro aqui. Você é totalmente contra o projeto, né? De incluir essa alternativa da sociedade participar dessa implantação das creches, ou você vê problema na elaboração do projeto? Concluir a pergunta, se você acha que através dessas emendas para o seu projeto de lei dá para conseguir atender aquilo que você visualiza como um projeto bom. Olha, eu verifico que o projeto ele não é adequado. Creio que poderiam ser feitas de outras medidas, a gente até propôs aqui. Não sei se o Walter vai ter também propostas a respeito nesse sentido, mas eu vejo que ele é inadequado porque ele tem um conjunto de contradições. Primeira delas, foi dito aí que o Paulo Serra obteve junto ao governo Temer 10 milhões para a construção de 10 creches. O projeto 21 milhões? Ok. Beleza. 21 milhões. Enfim, para construção de 10 creches. O projeto não diz nem se ele é
temporário, ou seja, paliativo para dar conta de uma demanda momentânea, ou se ele vai ser uma política pública permanente. Ele não se define. Então, por ser indefinido, você tem abre margem para todas as coisas. Segundo ponto, que inclusive é previsto no PME também. Quanto a essa indecisão dos números, o PME prevê a realização de censos de educação, para a gente ter na nossa cidade um mapeamento mais preciso da demanda necessária de vagas, essas coisas. Terceira questão que eu queria colocar. O Franklin falou um negócio que eu confesso que me incomodou um pouco, que são os problemas mais preementes. Educação infantil é ou não é um problema preemente? É prioridade ou não? Ou outras coisas, ou anistiar empresário caloteiro é que é a prioridade? A gente também tem que fazer as discussões nesse termo. O que é preemente? Para mim, uma criança fora da creche é preementíssimo. É questão de para ontem. E aí vem essa fala de que o Paulo Serra está preocupado com problemas mais prementes. Para mim, me incomoda ouvir isso. E outra, só para fechar, essa coisa da busca o projeto, ele vai atender uma certa demanda, supondo que não vai estar prevista aqui nesses 21 milhões. Isso vai inviabilizar que o Paulo Serra busque mais recursos? Ele ao ver que, vamos supor, supostamente a demanda estará atendida, ele vai parar de buscar esses recursos e vai deixar essas crianças sempre continuarem na creche? Então essas algumas questões pelas quais eu tenho problemas de concordar com o projeto. Eu só quero lembrar, assim, pro bom debate aqui, Marcel Diniz, boa noite. Ele diz aqui, boa noite, o debate democrático engrandece o tema. Parabenizo os debatedores. Estendo a vocês aí. O que eu quero lembrar vocês aqui, que essa não é uma política de governo, não é uma proposta de campanha do Paulo Serra, é uma proposta do vereador, né? Então, a gente questionar o prefeito e tudo mais, a gente tem que fazer um questionamento em cima desse projeto do vereador. Eu não vi o Paulo Serra falar isso como política de governo, né? Você até colocou isso aí, então eu estou colocando a situação. Franklin, pela ordem, vamos lá. Pois não, Franklin. Meu caro Chicão, talvez eu não tenha me expressado corretamente, mas deixa eu só... Eu não disse que o prefeito tem prioridades maiores do que esta das crianças. Eu disse que ele tem várias frentes que ele tem que dar conta, e esta é mais uma, né? Veja só, a questão da saúde também está crítica, a questão agora da mobilidade urbana, que hoje enfrentou o trânsito. Eu fiquei 1 hora, eu desisti de trabalhar hoje, porque não consegui me deslocar, fiquei literalmente parado, né? Só para exemplificar. Então, eu acho que, só corrigindo o que eu disse, deixando mais claro, há várias urgências, e esta, sem dúvida, eu acho que você concorda comigo inteiramente, esta, sem dúvida, é absolutamente urgente, a questão de colocar crianças nas creches. Por quê? Eu já vi isso em várias oportunidades. O que faz uma família, sobretudo famílias pobres, com seus filhos menores, quando o pai ou a mãe trabalham, ou sua mãe vai trabalhar? Ou deixam a criança com a vizinha, com a tia, com a avó, ou, na pior das hipóteses, elas ficam trancadas dentro de casa, né? Ao Deus dará, assistindo televisão, fazendo sabe-se lá o quê, sujeitas a acidentes, não sabem se cuidar, às vezes fazem a própria comida, não tem alguém que as oriente, não tem alguém que... A televisão, a babá dessas crianças, vamos dizer assim, é a televisão. Então, só quem conhece a vida na periferia, a vida dura da periferia, sabe o quão urgente é esta questão das creches. E aí, eu devolvo a bola, eu vou devolver o problema. O que fariam os senhores, sabendo que não tem recursos, uma creche muito cara, e sabendo que é preciso atender essa população? Com esta verba, que é muito pouco, 21 milhões não é nada, não dá conta. O que
poderia ser feito. Então eu acho que esta resposta o vereador tentou dar conta dela. E eu acho que todo mundo está tranquilo nisso, é pacífico nisso, só existe um outro problema. É lícito, é legítimo, é válido que associações e instituições religiosas deem conta desse trabalho? É essa pergunta que vem posteriormente. Eu quero aqui agradecer o Benedito Rosa, que é a pergunta aqui, muito obrigado. Ele diz aqui que só encontrou uma igreja evangélica com condições para ter uma creche. A colocação dele aqui. E agora, eu vou colocar essa pergunta aqui para o Walter, se é lícito que uma igreja ou um templo religioso, né? Porque eu acho que o que acontece um pouquinho, as pessoas confundem um pouco, por o André Scarpino ser uma pessoa de profissão evangélica, achar que o projeto é só para as igrejas evangélicas. E ele até citava aqui, eu me lembro, relatou, você bateu nessa tecla de que existem espíritas, alguns lares espíritas que já fazem esse trabalho. O Lar de Maria, tem lá também tem várias aí, né? Que inclusive recebe subvenção da própria prefeitura X de reais por criança que está na creche aí. Você acha lícito? Há licitude nisso aí, o Walter Dias Ribeiro? O que você acha? Porque historicamente também algumas religiões elas já prestam um serviço social melhor do que as prefeituras, inclusive, né? Elas estão juntinho lá na base, porque tem essa aproximação muito grande com a base, né? Eles que estão lá cuidando religiosamente da pessoa, sabem da necessidade, sabem como pensam as pessoas do local. O que você acha dessa que o Franklin faz essa pergunta aí, Walter? Então, como eu vejo essa situação, né? Eu sou de família católica, não tenho nenhum problema com nenhuma outra religião, nada. Sou fã do Papa Francisco, também sou fã de alguns outros líderes religiosos, né? Apesar de ser católico, a gente tem uma visão bem ecumênica das coisas em casa. Por exemplo, a minha esposa ela é da doutrina espírita, então não tem nenhum conflito em relação a isso. Mas o que me preocupa é o seguinte: nós estamos falando de política. E se nós analisarmos aí pelos últimos 16 anos, a gente começa o seguinte, olhando você teve uma gestão do Avamileno, PT. Depois você veio com uma gestão do Aidan, que era de outro partido. Depois você voltou o PT com o Gana. Agora entrou o PSDB, que tem uma outra visão também. E se em 2020 entrar um prefeito com uma outra visão e quiser cancelar isso aqui tudo? O que eu vejo é que esse projeto ele acaba sendo um pouco frágil nesse sentido, no sentido político, porque, por exemplo, se vier um outro prefeito, o que ele vai fazer, o que ele poderá fazer? Ele pode simplesmente cancelar tudo, e quem acaba sendo beneficiado? Quem obteve o recurso público para fazer a reforma lá no seu galpão, lá no seu salão, e pode usar para investir em outra coisa. Como que a prefeitura pode pegar isso de volta? Por isso que na minha opinião, eu acho que tem que continuar tendo investimento no que é público. No que é público e no que é de veras do andreense. Tem que ser patrimônio andreense. Creche é um patrimônio andreense. A partir do momento que você constrói, qualquer prefeito tem que fazer aquilo lá funcionar, independente da bandeira partidária. Tem que encher de aluno, colocar lá 300, 400 que comportam, e é uma obrigação. Agora não, mas quando você muda talvez uma bandeira partidária, você fica ali suscetível a uma mudança de paradigmas ali, cancelar o projeto, e quem obteve o recurso público sai beneficiado com isso. Agora a questão das outras instituições, eles recebem a subvenção, mas a maior parte é bancada por doações pessoa física e jurídica. Boa parte delas. O Lar de Maria, ele passa o Pires ali todo mês, pedindo para funcionário, pedindo para a empresa para poder bancar, e tem projetos excelentes. Eu estou dando um exemplo. Você tem o projeto GEDA, você tem... Aqui em Santo André existem ótimos projetos, existem excelentes projetos que qualquer andreense está aberto a conhecer. Então a gente tem que continuar analisando isso aqui muito bem e conversar com o Scarpino para, caso ele queira colocar em votação, colocar mais algumas emendas para não ficar uma coisa tão complicada, porque o que eu vejo é que ele não faz menção alguma ao PME.
Isso me preocupa bastante. A impressão que eu tenho é que está rasgando o PME e está impondo uma outra lei em cima, uma lei que não é nem complementar, nem fala do PME. Então, outro ponto também que eu quero falar é a respeito do recurso. Existe um recurso em potencial dentro da cidade, sim, que está dentro da dívida ativa. Recentemente, o vereador aí, o Gilberto Minhoca, ele pediu um requerimento querendo saber quais são as empresas de educação que estão devendo para a cidade. E pelo que a gente escuta por aí, está na casa de uns 40, 50 milhões. Depois ele provavelmente vai confirmar isso, não sei se ele vai querer tornar isso público, como que é isso. Mas a informação que eu tenho é de que está nessa casa aí, entre 40 e 50 milhões. Então o recurso existe. Uma proposta minha que eu pensei bastante a respeito, porque a gente não chega aqui com uma oposição destrutiva, mas uma opção que quer trabalhar junto com a cidade. Por exemplo, você formar um consórcio desses devedores aí e fazer com que eles, seguindo o exemplo do projeto aí que foi aprovado recentemente em relação à saúde, que esses devedores construam essas creches, por que não? Né? Então, eu passo a bola aí. É uma coisa que parece meio sonhadora, mas está aí. O recurso em potencial está aí. É só ter vontade política de trabalhar em cima disso. Tem 21 vereadores para trabalhar nisso aí. Eu quero agradecer aqui a participação do Eduardo Garcia. Um abraço, Eduardo Garcia. O Marcel faz uma pergunta aqui, se caso aprovado esse projeto melhoraria a qualidade do serviço, né? Você não está conseguindo acompanhar, né, Fernando? Você ia fazer as perguntas aí, tá sem, ó... Daqui a pouquinho você entra fazer umas considerações aí. O Fernando, diretor do Instituto Viva também, está aí dando o seu apoio para a gente. Obrigado, Fernando. Se quiser, pode aproximar aqui, Fernando. Deixa eu transmitir aqui agora sobre essa fala do Walter aí. Qual a sua visão, Marcelo? Porque a gente está alternando aqui. Ele fala que há alternativas como pegar esses recursos de eventuais instituições devedoras da cidade e transformar isso em creche. O que você acha? Na tua visão, há essa possibilidade? Olha, sai um pouco do tema, entra no tema relevante, que é a captação de recursos, né? É óbvio que a gente tem empresas endividadas em Santo André, e é óbvio que a gente tem empresas endividadas no Brasil inteiro. A gente vem passando por uma situação difícil. A gente não pode nunca partir da expectativa que o empresário está endividado porque ele quer. Ele está endividado pela situação do país. Ou a gente está numa que realidade que vocês estão? A gente está num país em extrema dificuldade. Eu tenho dificuldades nas minhas casas, nas minhas casas. O Franklin também tem dificuldade. Todos vocês estão com dificuldade. O café aqui está com dificuldade. As grandes empresas montadoras estão com dificuldade. E olha, eu tô para fazer um desafio, que alguém me aponte uma empresa sequer no Brasil que não esteja de alguma forma endividada. Então, quando a gente coloca dessa forma, dá a impressão que o empresário tem o dinheiro e não quer pagar. E não é bem por aí. Veja bem, já imaginou o hospital devendo 40 milhões de reais? A gente vai lá e executa o hospital. Pegamos o patrimônio do hospital e fechamos o hospital. Foi bom para a cidade isso? Não é bom. Quando a gente está falando em compensação tributária, a gente está criando algo positivo, algo também pensando no social. Se a gente manter uma empresa ativa, essa empresa vai continuar gerando serviços públicos para a cidade. Desculpa ter fugido do tema, mas eu precisava colocar um ponto, que é o que eu penso. Claro, se a gente tem exceções, se a gente tem empresas que têm grandes capitais, empresas que a gente percebe que está aferindo muitos lucros, e está em dívida, é uma situação, né? Mas se a empresa está em dificuldade, a gente tem que buscar também, é uma função do setor público, buscar alternativas para tentar levantar a empresa e manter o essencial para a sociedade, que é essa empresa continuando executando a sua função social. Tá? Desculpa me alongar, mas com relação à questão das creches, essa questão principalmente que é um pouco polêmica, que eu percebo, a questão da doutrinação, porque o projeto do vereador, ele inicialmente foi específico para templos religiosos, e isso provocou uma certa dúvida, porque, veja bem, a gente vai deixar as nossas crianças andreenses de 0 a 3 anos dentro de uma igreja, e o que essa igreja vai estar fazendo com essa criança, né? De repente é uma igreja evangélica e está com crianças católicas, vai ter algum tipo de doutrinação? Não pode, gente, não pode. Isso, o vereador,
ele fez da seguinte forma: ele colocou essa responsabilidade da definição das regras para a Secretaria da Educação. Se a gente observar no projeto dele, ele colocou que esse tipo de empresa, esse tipo de parceria vai ser firmado através de licitações. Quem vai ser responsável por gerar essa licitação? A Secretaria da Educação, aonde pessoas capacitadas, que entendem do assunto, sabem exatamente do que é trabalhar com crianças de 0 a 3 anos, vão colocar as regras. E é claro que a gente não pode ter doutrinação e nem vai ter. São crianças de 0 a 3 anos. E também, graças ao bom senso, o projeto dele foi emendado e se expandiu para associações, que pode ser qualquer tipo de organização não governamental interessada, preparada, obviamente interessada em prestar esse tipo de serviço, mas como? Não a esmo, não da vontade ou da maneira que acha que tem que ser prestado, mas seguindo as regras da licitação. Então, nesse ponto, eu não diria que o projeto está falho, mas o projeto ele está jogando para quem de fato é a responsabilidade desse tipo de assunto, que é para o próprio executivo. O executivo, no momento propício, defina as regras e faça a contratação dessas empresas parceiras. Eu quero agradecer o Marcelo Eletricista, com bastante participação aqui, fazendo várias perguntas. Ele fala: o Márcio está certo. Agradecer a Rê Ribeiro, já agradeci. A Marta Ribeiro também. Olha quanto Ribeiro aqui no pedaço, hein? A Marta também é diretora, é a responsável pelo nosso marketing aí do Viva Santo André. Muito obrigado aí, tá? Quero agradecer o Duarte Gomes, que está sempre aqui presente também. Duarte, você é uma pessoa parceira nossa, muito obrigado, tá? E nós estamos indo já para os minutos finais. Você viu como passa rápido? Passa muito rápido. O que a gente quer propor aqui, vocês não estão diante de uma TV que tem toda a tecnologia, fala, eu sou um pouquinho e tal, mas diante de uma proposta de democratizar o debate na cidade. Me perguntaram: André, você vai chamar o Chicão, mas ele é de esquerda, você é governista? Eu estou felicíssimo, né, com essa tua participação aqui. Nós já vamos para as considerações finais. Chicão, obrigado. Eu te convido, apesar de você ter uma ideologia um pouco diferente, a minha pessoal, não a do Instituto, que o Instituto é democrático e ele tem essa vertente, sabe, de pluralização de ideias. Eu quero te agradecer aí e quero te convidar a debater a cidade comigo, para junto a gente construir, no contraditório, a gente achar caminhos, apontar caminhos para a nossa cidade. Infelizmente o tempo corre muito rápido aí. Eu quero que você faça suas considerações finais. Já vou te agradecendo, viu, Chicão? Muito obrigado por ter brilhantado aqui a nossa mesa aqui. Agradeço a iniciativa do Instituto Viva Santo André. Eu queria só encerrar colocando algumas coisas. Quando eu fiz a menção ao governo Paulo Serra, eu quis dizer o posicionamento do executivo depois que o projeto começar a acontecer. Qual que vai ser? O posicionamento político não. A movimentação política que ele vai fazer. Ele vai fazer com que o projeto permaneça e vire política pública, ou ele vai pautar uma nova política pública para substituir essa que a gente vê aqui que tem lacunas. Uma outra questão. O Benedito Rosa aí no Facebook colocou um negócio que está em total consonância com um documento de 2006 do MEC, que são parâmetros técnicos de construção e adaptação de creches, em que ele cita uma série de espaços, salas de repouso, atividades, fraldários, solários, que são o mínimo necessário para a realização da creche. E ele diz um negócio interessante, que ele só viu uma igreja evangélica com condição de cumprir essa tarefa. Imagina se ele viu uma, será que as demais terão? Eu não sei. Essa é a dúvida. O projeto ele gera um monte de incertezas porque ele não responde perguntas orçamentárias, não responde perguntas de ordem técnica. Os parâmetros técnicos que ele oferece são só os parâmetros de segurança mínimos. E a questão doutrinacional também. Primeiro que essa discussão de doutrinação precisa ser melhor feita. Segundo, que uma criança aprende, e isso pensadores da educação e da psicologia, como Donald Winnicott, falam, aprende com o ambiente. Então, um ambiente que tem referências religiosas pode deixar um registro na criança que, se não é uma doutrinação direta, pode-se dizer que é uma doutrinação indireta. Então, o projeto ele tem vários riscos que não sei se vale a pena
seguir com ele adiante, né? Então, e assim, só para fechar, agradecer a oportunidade, né? Espero de fato poder de alguma forma ter contribuído com alguma coisa e assim, estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado, professor Chicão. Eu quero convidá-los também a entrar nas páginas dos senhores aqui, no Facebook, e fomente esse debate. Converse com o vizinho, vai lá, faz pergunta, pode ser? As pessoas podem procurar, questionar. Vamos debater esse tema mais aí. Não terminou hoje. E ainda vem audiência pública aí, né? Tem que ter uma audiência pública. Vamos fomentar e que outros grupos políticos da cidade coloquem esse tema aí para a gente chegar ao melhor possível. Walter, muito obrigado por ter estado aqui. Essa casa está de portas abertas a todos os bons debatedores da cidade, a todas as pessoas que querem construir pontes e não muros. Suas considerações finais, por favor, Walter. Primeiramente, eu retribuo o agradecimento aí, né, André? Porque acho que a gente continua precisando elevar o nível do debate aí. Então, o que eu quero também chamar bastante atenção e talvez convidar a todos é que pegue esse plano municipal de educação, que foi um documento extremamente suado de se conseguir aprovar, porque foi um alvo de vários debates em relação, como o Chicão até citou lá atrás, a questão da ideologia de gênero e alguns outros poréns aí, que foram debatidos amplamente com a sociedade. Quem quis participar do debate participou e é parte do projeto independente da bandeira partidária, isso em 2015. Então, e eu digo mais, pessoas que estão hoje dentro do governo participaram desse debate também. Pessoas que são hoje secretários participaram desse debate. Você pega aí, por exemplo, o secretário de segurança, que é o Sardano, ele era vereador. O Ailton Lima, ele era vereador. São pessoas que aprovaram esse documento. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é para que todo munícipe pegue esse documento, que eu até disponibilizo para quem quiser depois entrar em contato, o Chicão também tem, quem quiser, e também está disponível no site da Câmara, desculpa, essa lei 9723 de 20 de julho de 2015, que foi publicada no Diário do Grande ABC no dia 23/7 de 2015. Foi um documento, assim, uma das coisas, ele não é um documento assim que é 100%, vou dizer que ele é 99%, ele tem algumas coisinhas que podem ser também trabalhadas nessa gestão, mas é um documento que ele dá a diretriz para 10 anos, ou seja, ele observa os 2 anos e meio do governo Grana, mais outras 2 administrações, e as metas que estão aqui são totalmente palpáveis. E o que a gente espera de um bom gestor? É que, além dele superar as metas, que ele cumpra-as com louvor. Ninguém aqui está torcendo contra a cidade, toda essa coisa que ficam, né, vendendo aí. Ninguém está torcendo contra a cidade, na verdade a gente quer o melhor. Independente da bandeira, a gente às vezes está lá fora numa discussão, alguma coisa, conversando com algum amigo, como que é Santo André? A gente fala, não, é a melhor cidade para se morar, independente disso. A gente viveu a administração do Aidan, viveu a administração do Avamileno, viveu a tragédia do Celso Daniel, e aquilo, continua dizendo que continua amando a cidade. Então, eu acho que vale a pena observar esse documento e eu faço até esse apelo ao André Scarpino. Reavalie esse projeto, porque isso vai acabar criando talvez uma celeuma que não está dentro do controle do que o governo, não uma parte que consegue ser controlada pelo governo, o que acontece no depois de aprovação do projeto. Então, eu vejo isso como uma situação complicada e agradeço pela Franklin, Márcio, Chicão e todos o André, o Fernando também, né, por estar aqui debatendo comigo. Eu agradeço e estou aqui sempre que daí vier. Obrigado. Muito obrigado, Thalita Pectol, que também está nos dando nossa audiência, Marcos Tilquinho, diretor do Instituto Viva Santo André também. Você tem 2 minutos, Márcio, consegue? Aí eu deixo... Vamos lá, 2 minutos para você fazer suas considerações. Vamos lá, cronometrado, hein? Parecido com o Enéas, lembra? 2 minutos. Não, pessoal, primeiramente, obrigado mesmo. Eu acho que é por aí. Acho que a gente está aqui fazendo um papel de um debate franco, um debate honesto. E eu tenho certeza que todos nós aqui desejamos que a cidade de Santo André se torne cada vez melhor e mais justa. Não vamos esquecer o que está por trás desse projeto, o apelo social que está por trás do projeto. Ela é uma pequena fagulha do projeto maior, que é o Projeto Municipal de Educação. Ela está cobrindo a parte de 0 a 3 anos, as crianças de creches que precisam
de uma demanda incrível que a gente tem na cidade, e precisam de uma ação rápida, de uma ação que tenha mais eficiência do que a gente aguardar construir 100 creches. A cidade de Santo André não tem condição, e não terá condição, nenhuma cidade do Brasil tem, de construir 100, 150 creches para atender tal demanda. Então a gente tem que buscar, o vereador está de parabéns por tocar nesse assunto, por trazer essa pauta para debate. Eu tenho certeza que ela precisa de muitos aprimoramentos, muitas cabeças e pessoas envolvidas na educação podem contribuir com o projeto, mas a gente tem que entender, eu concordo com as primeiras palavras que o Franklin colocou, da extrema necessidade que a nossa cidade está passando neste ponto. E é um ponto que a gente não pode abrir mão. Quando a gente tem uma criança que não tem vaga em creche, a gente tem uma mãe que deixa de trabalhar, ou pior, aquela criança que fica trancada dentro de casa e que está sob riscos de inúmeras situações. Então, infelizmente são 2 minutos, eu gostaria de concluir outros raciocínios, mas vamos deixar para outra oportunidade. E muito obrigado por acompanharem. Agora eu vou passar a palavra para o Franklin, é isso? Pessoal, boa noite, obrigado pela oportunidade, agradeço a todos aqui mais uma vez. Chicão, Walter, André, aqui meu amigo Cristóforo Colombo e nosso amigo Fernando. Márcio Colombo, eu sabia que era um descobridor dos 7 mares. Bom, pessoal, o assunto é sério, a gente está brincando aqui, o assunto é muito sério. Eu dou certa razão, se não muita razão ao que o Chicão e o Walter falaram, em relação à política de governo na obtenção de recursos. Há um estoque de dívida e, sem dúvida, há um potencial de obtenção de recursos, que é o pessoal que deve à prefeitura. É preciso fazer um mapeamento rigoroso disso e saber quem de fato não pode pagar, é o empresário que tem dificuldades, e quem é um sonegador, contumaz. Então há diferenças, e eu acho que vocês têm razão, há que se fazer esse trabalho, com urgência. E mais, esse trabalho de obtenção de recursos, de construção de creches de acordo com o Plano Municipal de Educação, para mim, não exclui essa iniciativa do professor, do vereador André Scarpino. Eu acho que a ideia do André Scarpino, reforçando, ela é emergencial. Ela vem dar conta de uma situação de extrema urgência. E aí vocês têm de novo razão. Será que isso é um programa, vai se transformar num programa permanente de governo, ou é um programa que vai ser tocado a partir do momento, até o ponto em que as creches estarão plenamente construídas? É uma pergunta a se fazer. E aí eu tenho para terminar rapidamente, não deu para falar no debate, há uma série de questões que o vereador não colocou no seu projeto. O projeto precisa ser melhorado, precisa ser intensamente debatido, tem uma série de mecanismos de fiscalização e controle que não estão presentes, tem uma série de números para embasar o projeto que não foram apresentados. Então, para mim, vereador André, se o senhor estiver escutando, ou se a sua assessoria estiver escutando, eu faço um apelo. Conclame a sociedade, conclame as pessoas interessadas, educadores, pais, outros vereadores, o pessoal da Secretaria de Educação, conclame-os para que o seu projeto, que é uma ideia, que eu acho que é excelente, no seu núcleo central, na sua proposta, para que esse projeto seja um projeto de muita qualidade, de excelente qualidade. E aí, eu, humildemente aqui como pai e avô, me coloco à disposição para contribuir da forma que eu puder. E, de novo, André, muito obrigado pelo convite, obrigado pela sua iniciativa e até a próxima. Um abraço a todos. Deixa eu registrar aqui o Ricardo Hernandes, jornalista, bem conhecido aí, né, na região do ABC. Ele diz o seguinte: alguém já avaliou se o projeto proposto pelo vereador tem amparo constitucional? Por favor, escreva a resposta aí, pois estou de saída. Abraço. Alguns dos debatedores aqui, né, dos participantes da mesa, por favor, faça a gentileza de responder o Ricardo Hernandes. Obrigado pela tua audiência, viu, Ricardo? E agora, eu gostaria que rapidamente, não sobrou muito tempo aqui, mas vamos escrever a resposta, fica mais fácil, porque ele não pôde, ele teve que sair lá o Fernando se compromete a responder. Fernando, rapidamente, qual a sua impressão desse debate, esse projeto de a gente discutir a cidade aqui? André, o debate foi construtivo amplamente. Existem pontos positivos de ambos os lados. Eu acho que é, como eu sempre digo, né, eu brinco, é em toda divergência que se chega numa convergência. Eu acho que é importante, como o Franklin disse, aumentar o debate,
houve-se até perguntas relacionadas a questões jurídicas deste projeto. Por esse motivo, eu acredito que tenham que ter ainda muitas emendas. E o debate foi construtivo por essa forma. Trouxemos pessoas com pensamentos amplamente favoráveis e alguns nem tanto. Então, essa questão do debate, que eu sempre aí utilizo essa frase, né, que a convergência chega na divergência, porque às vezes a visão que foi abordada pelo Chicão, relacionada até o que o menino colocou aqui do MEC, de um decreto de 2006, é amplamente plausível e válido. Então tem que se analisar, porque se existe uma administração pública que todos os que estão em volta dizem amém, não se há uma construção sólida. E através desse debate construtivo, que você vê ambos os lados, você vê o lado positivo e o outro nem tanto, é importante para que haja realmente uma construção sólida desse projeto. Um abraço aí, André, se cuida. Deixa eu só colocar uma ressalva aqui, que deu uma conotação, tá? Eu não tenho ampla aprovação do projeto, não. Eu coloquei aqui de forma bem clara que o projeto precisa realmente de um maior embasamento técnico, de dar respostas a alguns dados que não estão colocados, mas eu coloquei que o conceito, a ideia que o vereador está apresentando é muito importante e deve seguir, sim. Agora, a questão constitucional, é claro que é constitucional. A educação é um direito de todo cidadão e um dever do Estado. Então, isso é constitucional. A gente tem uma lei especial que regulamenta a educação. E essa lei que nos dá a diretriz da educação também diz que os municípios são responsáveis pelas creches para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. Tá? Então, esse projeto está indo nesse sentido. Talvez a pergunta do Ricardo Hernandes tenha sido na questão do projeto gerar algum tipo de despesa para o executivo, que na prática existe uma lei estadual, não federal, em que proíbe que os legislativos criem leis que onerem o poder executivo. Talvez tenha sido nesse sentido. Aí vale a pena analisar um pouquinho melhor o projeto, a gente precisa de um pouco mais de detalhe, porque a parte orçamentária desse projeto ainda não foi bem explorada, tá bom? Pessoal, gostou do debate? Gostaram da proposta nossa? Aqui também nós precisamos melhorar bastante, nós estamos aprendendo a fazer essa comunicação com a sociedade, eu quero deixar isso muito claro. Se você gostou, curte nossa página, tem a fanpage do Instituto Viva Santo André, participe do nosso grupo, que já é o maior grupo de discussão política na cidade, viu, Chicão, Walter? Viu, meninos? A gente está muito feliz com isso aí, nós estamos chegando às 10 mil pessoas e você vê que tem uma participação muito ativa lá, e é o espaço de todos. Muito obrigado à audiência, à participação de todos aí. Duarte, mais vezes, obrigado. Alisson na técnica, muito obrigado. As meninas que deram aí um apoio pra gente aí. Muito obrigado a todos, um abração e até a próxima, porque esse aqui é o primeiro de muitos debates. Uma nova visão para a cidade de Santo André, é o que nós pregamos, é o que nós queremos que vocês venham com a gente fazer também. Uma nova visão, um novo debate. E vamos construir, gente. Um abraço a todos e viva Santo André!